E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre arquivos de variáveis, tá? E variáveis de linha de comando, tá? Então a gente vai criar um arquivo, né, para pegar aqueles dados soltos que estão aqui no nosso script e trazer ele para dentro desse arquivo, e vamos aproveitar para configurar ele para simular como se a gente tivesse mais de um ambiente, tá? E com isso usar uma variável de linha de comando, tá? Para fazer essa troca de ambiente durante a execução. Beleza? Vocês vão ver como é que vai funcionar. É bem simples, acho que esse vídeo vai ser talvez o mais curto aqui do nosso guia. Beleza? Bom, vamos lá, simulação, vamos botar a mão na massa. Antes da gente começar a criar aqui a nossa estrutura de variáveis, vamos primeiro dar uma olhada aqui na documentação do próprio robot, tá? Por uma observação que ele faz, tá? Que é para a gente usar o YAML, arquivos YAML com o robot, a gente precisa de um módulo extra, tá? No caso uma biblioteca extra, no caso aqui, que é o PyYAML. O robot nativamente ele não dá suporte para YAML, então junto com o PyYAML, tá? Ele passa a dar suporte, tá? E a gente pode começar a trabalhar com YAML. Tá? Para fazer isso é simples, só fazer a instalação da biblioteca PyYAML. Tá? Ele vai sugerir fazer a instalação com pip. A gente está usando o Poetry aqui, então a gente vai de Poetry Add, não com pip install. Né? Então Poetry Add PyYAML vai ser rápido, que não tem subdependência. Show! Esse momento aqui então já está apto a fazer o uso de YAML, beleza? Bom, vamos criar aqui um diretório chamado testdata e eu vou criar um único arquivo aqui, tá? Para armazenar as variáveis, chamar de testdata.yaml, tá? Parênteses aqui bem rápido. Aí na criação do seu trabalho mesmo, né? Quando você for criar os arquivos de variável, veja se faz sentido você usar um arquivo só para armazenar tudo que você precisa, ou se você, né, vai precisar de ter mais de um arquivo para ter responsabilidades distintas. Né? Supondo que você quer um arquivo só para armazenar URLs das suas aplicações que vão ser testadas, outro para armazenar. Aí vai. Tá? O que eu vou mostrar aqui vai servir para um ou para vários, né? Você só vai ter que repetir várias vezes, né, a mesma abordagem. Então, o que eu vou fazer aqui, você vai repetindo e vai utilizando nos arquivos que você precisar. Tá? Aqui eu vou usar um só para exemplificar, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem do que ficar criando vários arquivos. Tá? Mas aí vocês avaliem, né, se é necessário usar um arquivo ou mais de um arquivo de variável. Beleza? Fecha parênteses. Vamos voltar para cá. Vamos trazer para cá para o nosso arquivo de variável, tá? A URL, os dados que a gente criou aqui para autenticação, tá? E vamos trazer também dados aqui de usuário, né? Customer name e o customer e-mail. Beleza? Então bora lá. Primeiro eu vou trazer para cá o URL. Eu não sei de cabeça, não, URL, eu já escrevi aqui. Vamos lá. Vamos trazer o username. O password. Lá esqueci de copiar. Pronto, copiei. E customer name. Aí aqui a gente tem um porém, né? O nosso username ali para fazer o login é o nosso customer e-mail. Tá? Então eu vou trocar aqui, eu vou botar aqui que esse aqui é o e-mail. Só e-mail. E eu vou chamar de username mesmo esse daqui. Username, user email.
tá? A gente não poderia usar, por exemplo, aqui de novo, custom name e o custom email aqui de forma repetida, porque ele entenderia que a gente estaria usando as mesmas variáveis do argumento, tá? E ficaria uma confusão também, quando a gente fosse trazer para cá, tá? Então assim fica mais fácil, que a gente sabe que o user email, isso aqui é username, que vai ser usado aqui, e user email aqui, né? Então fica mais claro. Beleza? Vamos utilizar essas variáveis ali por enquanto. Vamos lá. Aqui você... já ia esquecer. Como a gente está querendo trazer para dentro desses arquivos uma variável, um arquivo de variável, a gente não vai usar a opção resources aqui, tá? Porque senão ele vai identificar aquilo como um arquivo de recurso, né? Vai procurar uma keyword, não vai achar e vai falhar, né? Então a gente tem que falar para o robot que é um arquivo de variável, né? Então o caminho que eu estou passando é de um arquivo de variável. Então a gente vai lá no teste data YAML, tá? Show de bola. Vamos descer aqui agora e usar as variáveis. Então a gente vai no... deixa eu dividir a tela aqui. A gente vai... um ponto importante que eu acabei esquecendo de falar. Aí pode ser que aconteça com você ou não. Geralmente comigo acontece, tá? Então eu vou explicar antes de acontecer. O Robot Framework Language Server junto com o IntelliJ, às vezes eles dão umas bugadas com o YAML, tá? Eles demoram a indexar as informações que a gente colocou no arquivo. Para resolver isso é rapidinho, só chegar aqui no terminal e dar um clear. Só faz um clear, tá? Que aí ele vai limpar o que tem ali e vai reindexar e vai trazer essas variáveis para cá. Então, já trouxe. Tá? Se eu não fizesse isso antes, ele ia falhar. Aqui ia começar a apontar como um erro, como se não estivesse encontrando o arquivo. Então, vocês podem até tentar isso se vocês quiserem. Tá? Então, trouxe aqui a URL e o password. O URL, ó, falando errado. Aqui é o user e-mail. Aqui é a URL. Tá em post order. Aqui é o username. E custom e-mail é o user e-mail. Tá? Show de bola. Então se a gente dá um Ctrl clique aqui em cada um deles, a gente vai cair lá no nosso arquivo certinho. Então tá, ela está identificando, está criando os valores certinhos das variáveis. Significa que está correto. Vamos executar ele aqui, né, e ver como é que vai ficar. Aqui, show. Pegou direitinho. Eu só vou mostrar aqui que no log que ele manteve os valores. E na criação da sessão, vocês verem aqui na lista de usuário, né, de autenticação, quer dizer, então ele pegou certinho. A URL também está certinha, né? E os dados de usuário também estão certinhos, name e e-mail. Beleza? Então é bem simples assim, tá? Então o arquivo de usuário ele vai lá, você vai colocar num arquivo só todos os dados que você quer e a gente pode a partir daí fazer uma alteração em um único arquivo, tá? Então, por exemplo, se eu não quero usar o test user, agora eu quero usar o robot user, né? E aqui no e-mail a mesma coisa, vai ser robot user e a senha vai ser robot123, tudo robot, tá? Então, quando a gente for executar, ele vai trocar todas essas informações que a gente alterou agora.
atualizar aqui. Vamos lá na seção. E já trocou para Robot User, Robot 23. E no dados do Customer também trocou. Robot User e Robot User. Certo? Então essa é a vantagem de ter um arquivo de variável dentro do nosso projeto, né? A gente conseguir trocar dados sensíveis em um único lugar, tá? E lembrando aquilo que eu falei para vocês, né? Veja se faz sentido ter um arquivo só ou mais de um arquivo que tenha responsabilidades diferentes de armazenamento de variável, tá? Eu geralmente queria um arquivo só, como eu estou fazendo com o YAML, e o YAML tem esse poder de organização bem legal. Eu crio um arquivo só, né? Mas aí cabe a análise de cada um e as especificidades de cada projeto, beleza? Com isso aqui agora pronto, a gente consegue subir mais um nível, né? A gente consegue dizer para o robot quais são os dados que ele precisa usar no ambiente de QA, por exemplo, um ambiente de teste, e usar no ambiente de produção, por exemplo, tá? Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Existem várias formas da gente criar os arquivos de variável aqui no robot, tá? A gente poderia criar um arquivo .robot e criar uma seção de variáveis e sair colocando barras de variáveis ali dentro. Poderia fazer isso com Python, poderia fazer com JSON, poderia fazer com YAML, tá? Então tem uma abrangência de opções, né, que, dependendo da sua escolha, podem facilitar ou não ali a criação das suas variáveis, dado o contexto geral do seu projeto. Eu prefiro criar com YAML e é dessa forma que eu vou seguir nessa aula, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link da documentação do próprio robot, explicando ali como é que faz para criar com seções de variáveis, com Python, com JSON, até com o próprio YAML também vai estar lá, tá? E no futuro, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que esteja, pode ser que não esteja, lá no guia Robot Framework do Básico Avançado, né, vai ter, ou já tem, tá, um conteúdo falando sobre arquivos de variável. Voz falhou. Tá bom? Então lá também vou falar sobre todos, ou já falei, sobre todos os tipos de arquivos de variável direitinho, né, para você escolher a melhor forma para você, além do que a gente vai explicar aqui. Beleza? Bora lá. Bom, para a gente fazer essa divisão, a gente precisa criar aqui alguns nós dentro desse arquivo que tenha as suas propriedades, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu dar um... Deixa eu fechar esses carinhos aqui por enquanto, para focar aqui. URL, né? A gente pode ter mais de uma URL, né? Então, URL de QA, URL de produção, sandbox, pré-prod, enfim, várias. Então, o URL, né, ele, para a gente aqui, ele passa a ser um objeto que tem propriedades, tá bom? Então, a gente pode simplesmente dizer aqui que eu quero URL de QA é essa. Então, estou dentro do nó URL, eu tenho uma propriedade QA que tem essa URL. Assim como posso ter também uma outra URL aqui, essa aqui que eu vou botar não existe, obviamente, né? Mas que seja de produção, tá? E várias outras, né? Quero de pré-prod, então, seria pré-prod, beleza? Então eu posso colocar aqui vários dentro do NOC URL, várias URLs aqui dentro, beleza? Tá? Eu vou deixar os três mesmo, tá aqui, tá bom. E aqui embaixo, tá, eu posso definir como user data. Dentro desse nó, eu vou ter aqui todas as propriedades do meu usuário de teste, tá? Então eu vou trazer o username, user email e um password, tá? Só que eu tenho que definir ainda aqui, né, qual é o ambiente desse cara. Então a gente pode trazer aqui que é, então, o nó user data tem um outro nó que se chama QA e tem esses dados, que também pode ter
para baixo, pá. Pode ter o de produção e o pré-prod. Tá? Então aqui seria QA. Vou trocar aqui para vocês terem uma visão melhor, né? Robot QA e prod. E aqui pré-prod. Pré-prod. Beleza? Então, dessa forma aqui está bem organizado. Então, eu sei que eu tenho um objeto URL que tem 3 propriedades. Então, tem um ambiente, uma URL para QA, prod, pré-prod. E eu tenho user data também dividido aqui em ambientes. Então, eu tenho um user data que tem os nós QA, prod, pré-prod. E cada um deles tem, né, as propriedades de dados de usuário. Então, username, user e-mail e password para cada um deles. Beleza? E com isso a gente pode, né, trazer essas informações para dentro ali do mapeamento que a gente fez das variáveis. Tá bom? Então, por exemplo, vamos abrir a seção de novo e o post order. Para cá. Para fazer, né, para dizer para ele aqui quais são, o que é para ser utilizado, é basicamente uma navegaçãozinha, né? Então, aqui em user e-mail, eu já sei que está dentro de user data, QA user e-mail, user data.qa.user e-mail. E aqui é a mesma coisa, né? User data.qa.user e-mail. E user e-mail é password. Na URL, em cima, eu sei que é url.qa. E aqui é a mesma coisa que está lá, né? Então, é user data qa.user e-mail, username, sim, e-mail com user e-mail. E o e-mail, agora sim, qa.user e-mail. Tá? Então, dessa forma aqui já está identificando. Aí lembra que eu te falei, né? Falei para vocês que ele falha, que às vezes aqui demora para fazer a indexação, ele não acha, né? Então a gente vem ali no terminal, dá um clearzinho rapidinho aqui e só fazer uma modificação qualquer no arquivo que ele já se acha. Então busca pentelho aqui. Beleza? Então, dessa forma aqui ele tá configurado só para QA, tá? Mas beleza, sem problemas por enquanto. Vamos executar aqui para vocês verem, tá? Executar. Show de bola. Vamos vir aqui, vamos atualizar. Ele tem que estar usando aqui os valores que a gente apontou como QA aqui, né? Então, aqui na criação da sessão, ele está usando aqui, ó, robot QA. Deixa eu trazer para cá. QA, robot user QA, né? Na sessão aqui, né? Cadê a sessão? Aqui. Não precisava olhar a sessão, sou cabeçudo, era para olhar aqui mesmo. Então aqui na lista de autenticação, beleza. E aqui também, os dados de usuário, né, de customer também estão alterados, tá? Então dessa forma aqui, a gente já consegue segmentar, tá? Para fazer, nesse caso aqui eu mostrei para vocês como se fosse uma segmentação de execução, tá? Mas vocês poderiam organizar isso aqui de outras formas, tá? Eu vou deixar também aqui embaixo, tá? Como que vocês podem criar outros tipos de objetos aqui dentro do YAML, tá? Para deixar bem claro para vocês que eu não vou usar tudo aqui também, né? Não tem necessidade, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma lida
tá? E conferir como é que pode fazer para criar uma lista, criar um dicionário, tá? Junto com o YAML. Beleza? Agora o próximo passo que a gente tem que fazer, né, é justamente fazer com que o robot entenda o momento que tem que trocar de ambiente, né? Dessa forma aqui a gente está usando só QA, né? A gente falou para ele, ó, usa QA. Então, todas essas informações aqui. Deixa eu recarregar aqui também. Então ele está só usando o QA. Beleza? Então como é que a gente faz para falar para o robot trocar, né, o ambiente ali e passar a usar outras variáveis? Tá? Então vamos dar uma olhada em como é que a gente pode fazer isso. Para a gente fazer essa configuração, né, de divisão de ambiente, qual dado que vai ser utilizado, né, para cada ambiente que está configurado no arquivo de variável, tá? A gente pode usar uma variável de linha de comando. Tá? E é bem simples de fazer a utilização dele. Tá? Vou dar uma separadinha aqui rapidinho, só para dar espaço. Deixa eu trazer para cá, e tá show. Para a gente fazer essa utilização, tá? A gente vai fazer o que a gente já está fazendo mesmo, né? robot-dlog. A gente vai usar agora a opção "-v minúsculo", tá? Que o V maiúsculo ele traz ali uma opção para arquivo de variável. A gente não quer, porque a gente já fez isso e está configurado dentro do projeto. Então a gente não quer passar para cá um arquivo de variável separado. Tá? E a gente vai dar um nome dessa variável e, né, o valor dela. Lembrando que ela tem limitações, né? Então aqui, mesmo que eu passe um número para ela vai ser uma string. Tá? Ela vai entrar no código, né, na execução, com uma string. A gente pode, logicamente, converter ela para algum outro formato, caso a gente queira. Tá? Mas é sempre bom lembrar disso. Tá? E a gente também não precisa aqui botar como um escalar aqui, né? Como uma formatação escalar. É só mesmo o nome da variável, o nome e o valor da variável que a gente quer usar. Tá? Então, se você, por exemplo, quiser usar o número 2, passar dessa forma, como escalar, ele não vai aceitar. Tá bom? Beleza. Então, vamos botar aqui em VQA. Ponto. Então, dessa forma aqui, o que ele vai fazer na hora da execução? Ele vai criar uma variável chamada env de escopo global, ou seja, todo o projeto, né, vai ter acesso a essa variável env e vai ter o valor QA, tá bom? Então, independente do arquivo, né, durante a execução, ela vai ter acesso. Então, ela vai ser criada no momento da execução, vai ficar alocada na memória. Quando acabar a execução, ela vai ser retirada da memória, obviamente, né, porque acabou a execução. Beleza? Então é simples assim. Aí, essa variável env, tá, a gente pode simplesmente, ao fazer a alteração aqui, colocar aqui env. Tá? Só que vocês vão ver que ela vai começar a falhar, né? Porque dentro do arquivo, essa variável env, ela não existe. Tá? Então, para evitar que a gente quebre, né, o nosso int à toa, a gente só cria uma variável aqui, uma seção variable, e chama ela de env. Beleza? Aí o que vai acontecer? O que vem da linha de comando, que tem o escopo global, vai sobrescrever, né, e vai, que no caso lá, vou bloquear aqui para ser utilizado. Tá? Então vamos substituir aqui todos aqui. Env. Vamos trazer para cá também a seção variable, fazer o env para cá também. Beleza? Acho que não tem mais nada aqui que a gente precise utilizar. No get também não tem nada, né? Acho que não mexeu. Show. Tá? Então dessa forma aqui, tá? A gente está passando para ele que a gente quer usar o ambiente de QA. Quando a gente executar ele, vai usar esses dados aqui, né,
e esses aqui, conteúdo de QA. Então vai continuar funcionando da forma como estava antes. Vamos lá dar uma olhada. Aqui na seção. Aqui ele continuou usando QA certinho, né? E a URL que foi utilizada foi a URL de QA. E os dados também, né, os dados de customer, foram os dados de QA. Beleza? Eu vou trocar aqui no Debian, vai falhar, mas só para vocês verem a troca, tá? Ele vai tentar fazer uma requisição aqui para prod e usar esses dados aqui, tá? Vamos trocar para vocês verem. Ele vai falhar, vai quebrar, né? Como eu falei, não existe essa URL ali, mas só para vocês verem a troca dentro do robot. Então aqui no caso a gente vai usar prod. Demorou? Tudo bem? Aqui já dá para ver, tá? Que ele já tentou fazer uma conexão ali com o prod, né? Que é a URL de produção, que a gente definiu ali, né? Como uma URL de produção, tá? E aqui, ó. Cadê a seção aqui? E aqui ele usou os dados, né, de produção. Tá? A gente não vai conseguir ver o post aqui porque falhou aqui na execução do post. Tá? A gente já consegue ver que ele usou certinho ali os... A gente consegue ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os dados de customer estão aqui, ó. Os dados de produção, né? Robot User Prod e e-mail Robot User Prod. Tá? Então ele fez essa troca de forma automática. Tá? Aí lá no CI/CD, que quando você fizer essa configuração, né? Aí você vai utilizar o ambiente certinho que você quer, né? Você vai usar esse comando e vai definir, ó, opa, nessa fase da minha pipeline eu quero usar QA, nessa outra fase eu quero usar prod, ou quero usar pré-prod, ou qualquer outro ambiente que você tenha configurado lá. Tá? Então assim, de forma simples e fácil, assim, a gente consegue fazer essa segmentação por ambiente de uma forma bem tranquila, beleza? Bom pessoal, então é isso. Nessa aula aqui, eu acho que ela foi a mais curta, eu não tenho certeza ainda, mas era um conteúdo bem simples, bem rápido de explicar, tá? Então a gente aprendeu aqui sobre os arquivos, sobre as variáveis de comando. Não esquece que aqui embaixo no conteúdo vão ter outros conteúdos para vocês lerem, tá? Sobre arquivos de variável e sobre, né, a variável de linha de comando. Principalmente ali sobre arquivos de variáveis, que vai ter outras opções além da YAML para vocês poderem criar os arquivos, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? Com esse aspecto. Bom, se gostou, não esquece, né, de compartilhar com seus amigos, né, nas redes sociais, naquelas todas as redes sociais que vocês sabem quais são, tá? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui na abinha de comentário, e assim que eu ver, eu vou responder você por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu!